Torcedores do Cruzeiro preocupados com a possibilidade de duas baixas das mais importantes para o confronto contra o Galo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias, bora! A primeira informação vem da CBF. Andréas Pereira nem bem estreou pelo Palmeiras, mas já foi convocado para a seleção brasileira. Carlo Ancelotti optou pelo palmeirense para o lugar de Caio Jorge, que se machucou. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre a lesão do cruzeirense. Bora falar também sobre o Mineirão, que completa hoje 60 anos desde a sua fundação. Vou dedicar essa passagem ao meu momento mais contente como torcedor lá no Mineirão. Fui assistir Atlético e Portuguesa, semifinal do Campeonato Brasileiro de 1996. A Lusa segurou 2-2 e se classificou para a final da competição. Bora de notícia importante no Cruzeiro. A Raposa pode perder Caio Jorge e Matheus Pereira para o jogo mais importante da temporada na próxima quarta-feira contra o Atlético, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Caio Jorge foi cortado da seleção brasileira nessa sexta, depois de sentir uma lesão muscular. Você lembra, né? Ele entrou nos 19 minutos finais da vitória por 3-0 contra o Chile, participou de 2 dos 3 gols. Dá para dizer que teve uma atuação boa, mas nessa sexta-feira a lesão muscular obrigou o Carlo Ancelotti a cortá-lo. Entrei em contato com o dirigente do Cruzeiro antes de gravar esse vídeo para entender a gravidade da lesão. E a pessoa disse que se a partida fosse no final de semana, o Caio Jorge estaria fora. Ele vai fazer tratamento intensivo de manhã, de tarde e eventualmente à noite para se colocar à disposição do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro joga contra o Galo na próxima quarta-feira com a vantagem de ter vencido por 2-0 o jogo de ida. Temporada do Caio Jorge espetacular, 31 jogos, 18 gols e 5 assistências pela Raposa. Ele fez sua estreia com a camisa da seleção brasileira nessa quinta-feira. Já Matheus Pereira sentiu nessa sexta-feira um incômodo na panturrilha esquerda. O Cruzeiro não deu mais detalhes, mas dá para dizer que o Matheus também virou dúvida para o confronto da próxima quarta-feira. Matheus, que é o segundo jogador mais importante do elenco, só atrás do Caio Jorge. Temporada de 34 jogos, 5 gols e 8 assistências. Fala galera, chegando aí com essas duas bombas, né? Vamos dizer assim, sobre o Cruzeiro. Tava em live há pouco, lá na loja do Cruzeiro na Savassi, e aí veio aquela tuitada, né, do Cruzeiro sobre o Matheus Pereira. O Cruzeiro dizendo o seguinte: o Cruzeiro informa que Matheus Pereira apresentou incômodo muscular na panturrilha esquerda no treinamento na manhã desta sexta-feira. O atleta será submetido a exames ainda nesta tarde e passará por nova avaliação no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro neste sábado. E aí o pessoal já assustou, né? E logo na sequência vem a notícia por parte da CBF de uma lesão muscular sofrida pelo Caio Jorge. E o comunicado da CBF disse o seguinte: o meio-campista Andréas Pereira do Palmeiras foi convocado nesta sexta-feira pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo do Brasil contra a Bolívia, na última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador entra na vaga do atacante Caio Jorge, desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Chile. E aí, mais um susto, né? Aí na do Caio Jorge veio esse comunicado sobre uma lesão muscular sofrida. E aí, o que a gente tem de informação sobre toda essa questão? Não tem nenhuma mentira, né, nesses anúncios feitos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Claro que é um tempo curto até o jogo da quinta-feira, do dia 11 de setembro, o duelo diante do Atlético Mineiro. Mas, primeiro, sobre o Matheus Pereira, ele realmente reclamou deste incômodo. E todo incômodo que um atleta reclama, ele precisa passar por exame. E por isso ele vai passar por exame. O Cruzeiro informou porque o atleta, ele sai da toca, né? Então pode ser visto aí em algum hospital. E por se tratar do Matheus Pereira, tudo que acontece vira aí uma loucura, né? Então se faz o exame, mas a expectativa é de que esse exame descarte qualquer tipo de lesão e que o Matheus Pereira possa, talvez aí faça tratamento,
durante um período aí esses dias, mas que esteja na quinta-feira diante da equipe do Atlético Mineiro. É a expectativa de todo mundo, né? De que não seja nada mais importante aí na panturrilha do jogador e que ele possa ficar à disposição. E sobre o Caio Jorge, aí o que a gente pode passar de informação é que o atleta já retorna nesta sexta-feira a Belo Horizonte e a partir de agora, tratamento intensivo aos cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, um dos melhores, se não o melhor do Brasil, para que o Caio Jorge tenha condição de atuar na quinta-feira. Então, não existe nada de que ele já está vetado ou também de que, não, a presença dele está asseguradíssima. O Cruzeiro, a partir de agora, vai trabalhar com o Departamento de Saúde e Performance, repito, de forma intensiva para que o Caio Jorge tenha condição. A informação é que ele teve a lesão realmente, mas que não é uma lesão tão importante assim. Como a seleção brasileira tem essa preparação, não dá para ficar lá com o jogador fazendo tratamento, colocando o atleta como dúvida. Então o cenário melhor está sendo feito, que é o corte do jogador. Já entrou bem, mostrou serviço, até terminou a partida, né? Mas reclamou desse incômodo depois, fez exame, e aí veio essa confirmação da lesão. Mas para não ficar tratando lá, tem a viagem para a Bolívia, o melhor, definido pela CBF, foi cortar o Caio Jorge e ele já retorna hoje mesmo e já começa a fazer todo esse trabalho. O que é uma certa confiança que a gente pode ter, repito, é nos profissionais em toda a estrutura que o Cruzeiro tem hoje na Toca da Raposa 2 para colocar o Caio aí o mais rápido possível em condição de jogar e, se possível, na quinta-feira diante do Atlético Mineiro. Então, é o que a gente tem de informação para passar a todos vocês. O Matheus Pereira nem sabe se teve lesão. O exame é para descartar qualquer tipo desta possibilidade. E o Caio teve uma lesão, realmente, passou por exame. É uma lesão que a gente tem informação que não é tão importante assim, não é tão grave, só que é um tempo curto, né? E aí é o serviço que terá que mostrar o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O Cruzeiro vai precisar avaliar o atleta, né? Muita gente até falando que o Cruzeiro não costuma divulgar esse tipo de coisa, mas é para não se criar nenhuma especulação também em cima de uma história, né? Mas, de fato, vamos ver, né? Tem tempo ainda até o jogo do dia 11, né? O clube trata como incômodo porque foi um relato que o Matheus teve hoje. Então, vai precisar passar por esse exame. E aí, vamos aguardar. Muita gente falando que é só público hospital. Não, gente, isso aí, né? Pô, você faz a público hospital, faz com o Kenny Arroio fazendo exame, o Sinisterra, né? Mas vamos ver. É todo o incômodo que é relatado, né? Você precisa examinar, né? Eu acho que o Cruzeiro divulga aí por ser o Matheus Pereira e porque... E agora também, como tem essa parceria com o Horizonte, muitos exames são feitos lá, né? Então, eu vi o Matheus Pereira no hospital, o que está acontecendo? Então, não sei se vai ser uma rotina o Cruzeiro divulgar isso, mas, de fato, agora é reforçar a oração para que seja só um incômodo. Às vezes é uma dorzinha que o cara sentiu e vai lá e faz exame, não tem nada, trata 2 dias aí e tá pronto. Tomara que seja isso. Essa tem que ser a nossa torcida, porque realmente lesão muscular costuma tirar o atleta por algumas semanas e o Matheus é importantíssimo, né? Vai ser importantíssimo na quinta-feira se tiver apto. Lembrando aqui de uma coisa positiva, Samuca, aquela transmissão que nós fizemos juntos, que o Lucas Silva recebeu uma entrada muito forte, sentiu ali, todo mundo ficou preocupado e depois ele conseguiu jogar o próximo jogo normalmente, né? Claro que não é a mesma natureza, mas pensando aqui em algo que todo mundo se preocupou muito e acabou não evoluindo da forma que a gente imaginou. Então fica aqui a torcida e as boas energias para que não seja nada, que seja só um incômodo mesmo e ele possa estar disponível para jogar, nem que seja, sei lá, 60 minutos na quinta-feira, porque para mim ele vai ser imprescindível para esse jogo. O Christian faz essa função. Em breve a gente vai ter Kenny Arroio também
ali para o setor. Tem o Wanderson para o outro lado, tem o Sinisterra para o outro lado. O que a gente vinha falando sempre, que era essa carência, né? O Leonardo Jardim agora ganha muitas oportunidades e, por exemplo, se em um jogo ele tiver Sinisterra de um lado, Kenny Arroyo do outro, o Christian pode fazer outra função, ser opção, não vai precisar também de matar todo mundo na parte física, né? Aí o Wanderson pode entrar, o Wanderson pode fazer direita, o leque aumenta bem. Eu acho que o Cruzeiro atacou muito bem essa carência que a gente tinha, né, Rafa? É claro que toda contratação ela tem que se provar em campo, e isso carece de tempo, carece de contexto para que os jogadores venham a se adaptar, mas acho que o Cruzeiro foi muito bem nessa janela para suprir uma carência que vem já de algum tempo, né? Essa figura dos extremos. E aí, Samuel, Caio, o pessoal que nos acompanha, a partir de agora é preciso que a gente entenda que essa ideia de time titular que nós nos acostumamos a ver, a tendência é que ela seja um pouco dissolvida a partir do momento que o Leonardo Jardim ganhe mais opções, que ele entenda que consigam entrar e manter o nível daqueles que estão titulares hoje ou até elevar esse nível. Eu me lembro muito de uma coletiva dele, antes mesmo da gente ver o primeiro jogo dele aqui, comandando o Cruzeiro, né, na realidade, em que ele disse que não estava em busca de um 11 ideal, ele estava em busca de um Cruzeiro ideal. E a partir do momento que ele ganha mais opções, a tendência é que nós tenhamos cada vez menos essa ideia de um 11 titular, que se estabeleceu tão bem aqui até esse momento. Eu acredito que até pelo calendário, a tendência é de num jogo joga um, no outro jogo joga outro, 60 minutos para um e 30 para outro. Essa é a tendência e principalmente no ano que vem, o Cruzeiro chegando onde a gente deseja, que é na Copa Libertadores, tendo 3 competições para ser competitivo e brigar por título nas 3, nós vamos precisar de todo mundo. Então a tendência é que todos sejam utilizados. De início, acho que não muda nada, o time titular segue como está, Christian segue titular, Wanderson segue titular, e aí esses atletas que chegaram, o Sinisterra, o Arroio, vão brigar pelo seu espaço, vão brigar pelos seus minutos, vão ter as suas oportunidades para mostrar o seu trabalho, e aí é ver como a coisa se desenvolve. Mas eu estou muito tranquila, porque acho que a gente tem uma comissão técnica que já mostrou até aqui que sabe trabalhar com meritocracia, que sabe gerir muito bem esse grupo, que sabe gerir os minutos dos atletas. Então eu acredito que as coisas vão acontecer no momento certo para cada um deles, porque foi assim até aqui. Até por esse ponto que você falou, Rafa, do 11 inicial do Cruzeiro, a gente torce para que o Wanderson, quanto antes, esteja 100%, né? Mas a tendência é que sim, ele esteja à disposição para o Clássico, porque ainda o Sinisterra não está em plenas condições de exercer tão bem a função que o Wanderson tem feito de uma forma muito digna. Mas o Jardim merecia um Cruzeiro com mais opções, né? Ele ganhou bastante alternativas que ele queria, até mesmo para mudar cenários durante o jogo, né? Porque de repente, se é um Cruzeiro que está precisando ali no segundo tempo de ter mais poder de fogo no ataque, ele pode perfeitamente trocar o Christian pelo Arroio. E a gente está falando de jogadores que vão ocupar a mesma faixa do campo, mas com características muito diferentes, né? O Christian mais um meia pela direita, o Arroio um ponto, um cara do 1 contra 1, um ponto invertido, né? Que é um canhoto jogando pelo lado direito, e aí de repente podendo ter Arroio e Sinisterra. Quando o Arroio não for acionado, tem o próprio Wanderson também, que pode jogar pelo lado direito, o Sinisterra pelo outro lado, mas de fato é um Cruzeiro que ganhou bastante, carências que acho que demoraram um pouco a serem supridas, porque o Cruzeiro já tinha isso de forma latente desde o início do ano, mas que bom, que a diretoria agiu e agiu bem. Trazendo aí um ponta mais pronto para estar atuando em alto nível, que é o Sinisterra, e outro para ser desenvolvido, mas que já mostrou seu valor, que é o Kenny Arroio. O Cruzeiro ganhou demais em termos de profundidade de plantel para encerrar a temporada em alto nível e não se descolar dos objetivos traçados. Era fundamental que esses movimentos fossem feitos e que bom que a diretoria do Cruzeiro agiu e não só agiu, como agiu com qualidade.